been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo novamente aqui ao nosso canal. Estamos hoje aqui com mais uma entrevista da nossa série de entrevistas que a gente está trazendo aqui para o canal. E hoje a gente está aqui com outro engenheiro, é o engenheiro Arlindo Pires Lopes. Ele é professor da Universidade Estadual do Amazonas e é engenheiro calculista e também tem um escritório de cálculo. Professor, eu queria agradecer primeiramente pela oportunidade, de reservar um pouco do seu tempo para conversar aqui com a gente. Bom, e a primeira pergunta, eu queria que o senhor fizesse um breve resumo da sua carreira, para quem ainda não me conhece. Tá. Então, olá a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite do engenheiro João Neto, um engenheiro jovem, engenheiro promissor aqui de Manaus. Então é um prazer inenarrável participar dessa entrevista e de participar do seu canal. Bom, então respondendo a sua pergunta, um breve resumo sobre a minha carreira. Então vamos começar quando eu nasci. Então, começa quando a gente nasce. Então na realidade é o seguinte, por que eu menciono sempre isso? Porque quando eu tinha 1 ano de idade, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Então eu fui acompanhar o meu pai, juntamente com a nossa família, quando ele foi fazer o doutorado dele. Então a minha primeira língua foi a língua inglesa, e que posteriormente isso me ajudou muito na minha carreira. Então o meu pai é o professor Rogério Coelho Lopes, é engenheiro calculista também, professor da universidade. E então essa experiência nos Estados Unidos, ela praticamente moldou toda a minha carreira. Então quando nós retornamos ao Brasil, eu tive a oportunidade de, alguns anos após esse retorno, estudar no Colégio Militar de Manaus. Então eu sou oriundo do Colégio Militar, então características de hierarquia, disciplina, lealdade, amizade, isso aí eu trago comigo até hoje. Então essa foi um segundo momento da minha vida que eu também gosto de deixar registrado, porque isso me ajuda muito, inclusive hoje. Então, logo depois que eu terminei o meu ensino médio, antigo 2º grau, eu tive a oportunidade de fazer o vestibular para Engenharia Civil na Universidade Federal do Amazonas, antiga UA. Então lá eu passei 4 anos. Então, por incrível que pareça, as greves da universidade me ajudaram. Então, geralmente as greves atrapalham. Então, o pessoal da minha turma foi muito bom, porque recuperaram os períodos anteriores no momento em que estávamos na universidade. Então, isso fez com que eu me formasse em 4 anos. Então, logo depois de me formar em Engenharia Civil, eu fui para Brasília, para a UNB, fazer o meu mestrado em estruturas. Então eu passei 2 anos lá fazendo esse mestrado, e o objetivo era ser projetista de estruturas. Só que ao chegar em Brasília eu vi que ser projetista de estruturas abre um outro leque. No caso, a pós-graduação me abriu um outro leque. Então outras disciplinas, como por exemplo elementos finitos, elementos de contorno, análise plástica de estruturas. Então isso fez com que abrisse um pouco a minha mente. Então logo depois que eu terminei o mestrado, eu trabalhei como projetista junto com alguns amigos em Brasília. E alguns anos depois eu tive a oportunidade de fazer um concurso para a Universidade do Estado do Amazonas, onde eu ministro aulas desde 2005. Foi quando eu retornei para Manaus. E depois de alguns anos eu senti a necessidade de fazer o doutorado. Então o doutorado também foi muito importante na minha vida. E dentre as opções que eu tive de fazer o doutorado, eu escolhi ir para os Estados Unidos. Então
Em resumo, essa é a minha carreira até o momento. Legal. Professor, e o senhor falou que fez doutorado nos Estados Unidos, né? E qual a importância desse doutorado no exterior, principalmente nos Estados Unidos, né? Para quem também deseja fazer, estudar fora. Bom, como eu mencionei anteriormente, o meu pai, ele foi professor da universidade e ele foi o precursor em termos de ser o primeiro engenheiro com o título de PhD na região norte do Brasil, né? Então, isso foi uma referência para mim desde o início, né? E a gente sabe que é difícil obter um título de PhD nos Estados Unidos. E uma prova disso é que 30 anos depois, né, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, né, dando essa continuidade no legado do meu pai, né? Então eu posso dizer que aqui em Manaus, na parte de engenharia de estruturas, tem eu e meu pai com título de PhD. Então isso é importante por quê? Porque os alunos, eles veem os professores como exemplo, né? Então eu tento passar um pouco da minha experiência para os alunos, né? Qual é meu dia a dia, o que eu trabalho, o que acontece na prática. E os alunos, eles se empolgam, né? E querem fazer pós-graduação, querem fazer mestrado, querem fazer doutorado. Outros dizem, mas professor, eu vou me formar, eu vou fazer o quê? Né? Então a primeira coisa, você que está se formando, não se preocupe, meu amigo. Você é engenheiro. Você vai ter o seu local de trabalho. Isso aí eu posso garantir para você. Tá? O curso de engenharia, você não vai ficar desempregado. Tá? Então tem várias opções. Seja de pós-graduação, seja de empreendedorismo, seja também concurso público, que pode fazer. Então essa parte do doutorado no exterior serviu para que eu tivesse uma experiência internacional e passar isso para os alunos. Muito interessante. E como o senhor falou, além de atuar como engenheiro, o senhor também é professor na universidade. Quais as principais atividades que o senhor faz aqui no escritório e na universidade? Tá, então aqui no escritório a gente tem um volume de projetos razoável. Tá? Nós pegamos estruturas de concreto armado, concreto protendido, estruturas metálicas. Então tem muita consultoria também na parte de elementos finitos para algumas empresas do distrito industrial. Então tudo na área de estruturas. Então as nossas atividades no escritório são essas, né, de análise e dimensionamento de estruturas. Na universidade, especificamente na UEA, é mais uma atividade de ensino. Então eu ministro algumas disciplinas, né? E tem também a área de pesquisa, né? Então eu tenho muita sorte de ter uma equipe de alunos que trabalham comigo, e esses alunos são muito bons, né? Para fazer engenharia o cara tem que ser bom. Tem que ser bom, né? O cara tem que ser bom. E o professor motiva o aluno, e a capacidade de desenvolver do aluno acaba motivando o professor a buscar mais alunos para desenvolver essa atividade, né? Exatamente. Então, o que eu procuro fazer com os meus alunos em termos de pesquisa é, quando nós vamos publicar algum artigo, o aluno é o primeiro autor. Eu fico como o último autor do trabalho, né? Para que isso? Que é para alavancar a carreira do aluno já na graduação, que é para ele ter uma oportunidade de fazer uma pós-graduação depois. Né? Então essa é a ideia. Então basicamente na universidade é ensino, pesquisa e várias orientações, seja de monitoria, iniciação científica ou trabalho de conclusão de curso. Ok, pessoal. E a próxima pergunta eu vou fazer questão de ler aqui porque
para mim não esquecer de nenhuma tópico aqui. Recentemente o senhor recebeu um convite para ser revisor de um periódico muito conhecido internacionalmente. Você poderia falar sobre a importância dessa conquista e o que é preciso fazer hoje para estimular mais pesquisa na área de estruturas para estudantes que desejam publicar no exterior? Tá. Então vamos dividir isso em duas partes. Então, a primeira parte, que é muito gratificante, né, você receber um convite para ser revisor de um periódico internacional. Tá? Isso mostra o reconhecimento que os engenheiros internacionais veem no seu trabalho. Né? E aí volta aquele primeiro questionamento do doutorado nos Estados Unidos. Então, por eu ter feito o doutorado nos Estados Unidos, isso abriu um leque enorme, né, em termos de networking. Né? Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de ir para a Europa, uns 2 anos atrás, onde eu ministrei cursos de análise de estruturas e proferi algumas palestras em vários países, né? Então eu posso citar Letônia, Estônia, República Tcheca, Suécia, Finlândia. E ano passado me chamaram para eu fazer uma palestra sobre terremoto no Chile. Então o doutorado, ele abriu esse leque, fez com que eu ficasse conhecido no mundo acadêmico, né? Eu expus os trabalhos de pesquisa e agora esses profissionais, eles estão reconhecendo o trabalho e me convidaram para participar de ser revisor do periódico. Então isso é muito gratificante. Professor, e a questão me estimular o estudante a pesquisar mais na área de estruturas e publicar isso internacionalmente, o que é que tem que fazer mais ou menos? Tá, com relação à pesquisa, tem que ter 2 coisas. Número 1 é o tempo, né? Você tem que ter tempo para pesquisar. Né? E infelizmente, a nível nacional, a carga horária do professor em sala de aula é absurda. Sim. Então você dá aula de 12 a 20 horas em sala de aula. Só que você tem que preparar a aula, você tem que preparar exercícios, preparar a prova e corrigir, além de atender aluno. E a pesquisa, como é que fica? Né? Então você tem que ter tempo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto tem que ter um fomento para a pesquisa. Em outras palavras, tem que ter dinheiro. Né? Então as agências de fomento fazem parte desse processo, no caso de injetar dinheiro na universidade, para que a gente possa dar bolsa para os alunos fazerem as pesquisas e eventualmente publicar, seja essa publicação em congressos nacionais ou internacionais. Né? Mas eu geralmente começo com os meus alunos a nível nacional e depois a gente expande a nível internacional, porque tem que saber o inglês. O inglês, ele é importante. Beleza, professor. E é uma questão que eu falo muito, né? Eu converso muito com alguns amigos, é a questão da utilização do software, né? Em relação à teoria, o que se vê na universidade. E, na sua opinião, quais as maiores dificuldades que os estudantes têm hoje em relação a essas novas tecnologias, essas ferramentas computacionais? Tá. Então, na minha opinião, a maior dificuldade do aluno hoje é que o aluno, ele é apressado, né? Essa aqui é a realidade. O aluno é apressado. Então, calma. Isso análise de estruturas, né? Fazer uma análise, um dimensionamento, não é uma corrida de cavalo. Né? Você tem que ter calma. Então, o que eu tenho observado é que os alunos já querem utilizar os softwares. Mas o que eu recomendo é que a teoria ela seja forte. Tão importante quanto o programa, né? E mais importante do que o programa, eu diria. Porque você tendo uma boa formação em Mecânica 1, que é no início do curso, isostática, resistência dos materiais, teoria das estruturas e análise matricial de estruturas, você dominou a análise. Depois que você domina a análise, aí você escolhe o material.
concreto armado, protendido, né? Aço, madeira. Aí você pega a norma, estuda a norma e dimensiona, né? Então o programa ele vai te ajudar nesse processo, mas você já tem que ter um sentimento de o que vai acontecer com essa estrutura. Saber olhar o resultado e analisar, né? Fazer uma análise para ver se aquele resultado Exatamente. é coerente com a realidade. Em outras palavras, não aceite de imediato o que o programa te fornece. Você tem que analisar isso e depois tomar uma decisão se isso vai para a obra ou não. Não esquecendo que a gente tem um CREA, né? E que nós somos responsáveis pelos nossos projetos. Certo. Então, você tem que tomar cuidado. Mas eu diria que, tendo uma base sólida na parte de teoria e aprendendo software, é um caminho a ser explorado que vai dar muito fruto isso aí. Beleza, pessoal. E a última pergunta, pessoal. Eu acredito que vocês estão gostando muito também. Eu já estou aqui pensando nessa última pergunta. Se você tivesse um filho que estivesse estudando engenharia, quais os maiores valores dessa profissão, que você pode ter aprendido com seu pai, que você poderia passar para o seu filho? Tá, bom, eu ainda não tenho filhos ainda, né? Mas eu acho que um dos valores que eu aprendi com meu pai e que eu uso na minha profissão é ser correto, né? Então, você sendo um profissional correto, íntegro, probo e reto, né, as coisas vão fluindo na sua vida. Independente de ser engenharia ou não, né? Exatamente, né? Agora, lógico, né? Como esse vídeo vai ficar para a posteridade, já é uma pressão para o meu filho fazer engenharia, né? Seguir aí a carreira familiar. Exatamente. Então, eu diria que é isso aí. Bom, então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui, né? Eu queria agradecer quem assistiu até o final. Eu queria agradecer mais uma vez, professor, pela oportunidade de estar aqui com o senhor para bater um papo aqui. Espero que essa oportunidade possa acontecer outras vezes, né? E eu quero gravar também isso sempre que eu puder. Obrigado. Tá. Então, mais uma vez, muito obrigado, João, por essa oportunidade. E uma mensagem final que eu gostaria de deixar para os alunos que é para continuar estudando, né? Estudar vale a pena, né? Então, não se desespere se as coisas estiverem muito obscuras, né? Você tem que parar para pensar. Você foi treinado para resolver problemas e você vai resolver problemas e você vai ser muito feliz na sua profissão, porque a engenharia civil é uma das melhores profissões que existem e vocês podem trabalhar em qualquer lugar do mundo. Então essa é a mensagem que eu deixo para os alunos e futuros engenheiros, que você pode trabalhar em qualquer local do mundo. É isso, pessoal. Se você não clicou ainda em gostei, clica aqui embaixo em gostei, tá? E se inscreve no canal para você ver a próxima entrevista. Valeu, tchau!